Glória a Deus. Boa noite, igreja. A paz do Senhor, amém? Culto maravilhoso, não? Glória a Deus. Louvor maravilhoso. Eu quero compartilhar uma palavra com vocês. Uma palavra que já faz parte da minha vida, amém? Tenho aprendido com o Senhor, é lógico, alguns princípios sobre esse assunto. E eu sei da importância que tem, por isso eu quero falar com você que é a igreja, amém? Eu quero falar sobre a importância da aliança. Diga glória a Deus. Abra aí comigo em Êxodo 19. Nós vamos ler o versículo 5 e o 6. Êxodo 19, versículos 5 e 6. Irmãos, essa palavra aliança, ela aparece 299 vezes na Bíblia. Então, Deus, Ele dá muita importância para a aliança, amém? 19, 5 e 6, diz assim: Agora, pois, se diligentemente ouvires a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar entre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vós me sereis um reino sacerdotal e povo santo. Essas são as palavras que falará aos filhos de Israel. Senhor, eu quero te agradecer pela tua palavra, porque ela é espírito e vida, Senhor. Ela é viva, ela é poderosa, ela que nos ensina, que nos leva a um arrependimento, a uma mudança, a uma transformação. Deus, eu quero que o Senhor revele ao nosso coração, assim como está no teu coração, a importância da aliança, Senhor. Que nós possamos ter essa revelação no nosso espírito, ó Deus, e termos uma aliança fundamentada no sangue, ó Deus, que não são palavras, mas que é vida, Senhor. Deus, que o inimigo seja impedido de distorcer, ó Deus, de usar qualquer palavra liberada aqui para trazer acusação, condenação, peso, Senhor. A tua palavra, ela nos leva ao conserto, a tua palavra nos leva ao arrependimento. É o teu Espírito que nos convence a respeito do pecado, da justiça e do juízo. Que o teu Espírito venha se apoderar das nossas vidas, Senhor. Eu sei que essa obra não é feita em uma reunião, ela não é feita em um culto, Senhor, mas pessoas podem receber a tua palavra nesta noite e dar início a uma vida transformada, a dar lugar ao Senhor para que haja conserto, Senhor, ó Deus, em áreas da sua vida que necessita de conserto, Pai. Em nome de Jesus eu te agradeço, em nome de Jesus, amém? Então a palavra, irmãos, ela retrata, né, a aliança de Deus no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Não é um assunto que só fala em um dos testamentos, mas ela é muito falada tanto no Antigo como no Novo. Lá no Velho Testamento a gente vê a aliança de Deus com o seu povo, desde lá de Abraão, quando Deus chama Abraão. Então Deus faz uma promessa para ele, que ele seria pai de nações, de multidões, que seria tão numerosa como as areias, como as estrelas do céu. E Deus promete para ele, então, descendentes. A gente sabe que ele já tinha uma idade avançada, humanamente era difícil, mas quando Deus fala, ele faz. Quando Deus dá uma promessa, quando Deus faz uma aliança, ele cumpre, ele não esquece, amém? Então, não importa as circunstâncias, Deus fala com Abraão, dá a promessa a ele, faz uma aliança com ele, cumpre tudo da forma como ele havia prometido. E através de Abraão, a gente sabe que sai a nação de Israel, né? Jacó é pai das 12 tribos, você conhece toda a história, a gente não pode entrar em toda a história, mas Jacó é pai dos 12 filhos de Israel. Eles acabam descendo para o Egito por causa da fome no mundo, só havia comida no Egito, acaba se multiplicando ali no Egito, e Faraó, depois da morte de José, fica com medo que eles se apoderem da terra e tornem os governadores, e aí coloca o povo de Deus ali como escravo no Egito. Deus chama Moisés, faz uma aliança com Moisés e promete usar Moisés para tirar o povo do Egito, amém? Então Deus faz
retrata, né, no Velho Testamento várias alianças, aliança com Adão, aliança com Noé, aliança com Davi, e uma das alianças é feita com Abraão. Deus dá essa aliança ao povo da velha aliança. E no Novo Testamento, o Novo Testamento ele relata a aliança de Deus com os homens, através de Jesus Cristo. Amém? Então, muitas vezes que fala sobre a aliança, e eu creio da importância da aliança pela palavra de Deus. Só, irmãos, que nós vivemos num tempo onde as pessoas não dão importância para a aliança, não é verdade? As pessoas, elas faz e desfaz aliança com a mesma facilidade. Então, faz e desfaz, não digo só aliança de casamento, porque as pessoas, elas casam, divorciam, casam pela segunda, terceira, quarta, quinta vez. Eu conheço pessoa que já casou pela quinta vez. Então, não digo só aliança de casamento, mas alianças com Deus, alianças com o ministério, alianças com pessoas. Da mesma forma que elas faz, elas se desfaz. Então, é difícil das pessoas entender o peso de uma aliança num lugar, numa cultura, entre um povo que não dá importância nenhuma, que não sabe o peso que tem a aliança. E o fato de a igreja não entender o peso, o significado da aliança, nos coloca em desvantagem quando nós estudamos a palavra, quando nós começamos a entender a palavra, quando você começa a ler a Bíblia. Se você não sabe do peso, se você não sabe o quanto Deus valoriza, isso vai te colocar em desvantagem quando você se converte, quando você começa a estudar a Bíblia. Nós precisamos saber do peso da aliança, porque Deus é Deus de aliança. Principalmente porque Deus, Ele considera, e Ele é um Deus de aliança. Então, as alianças, se você for ver nos tempos da antiguidade, nos tempos bíblicos, né, elas eram de muita importância, o povo dava muita importância para as alianças, porque era um tempo onde as cidades eram fortificadas através das muralhas. A gente vê Jericó, né, muralhas fortes, todas as cidades eram cercadas por muralhas, né, cercadas, guardadas, porque era um tempo onde as cidades eram invadidas, saqueadas, as pessoas eram mortas. Então, eles precisavam da proteção dessas muralhas, de ter guerreiros, de ter exércitos fortes. Mas o que garantia a vitória dos povos era o fato deles terem aliança. Então, quando eles faziam aliança, eles estavam protegidos contra os inimigos, conforme eles iam se aliançando com os povos, né? Então, o ataque do inimigo, quando o inimigo vinha para saquear, para roubar, para derrubar, para destruir, para matar, aqueles povos que eram aliançados, então eles vinham engrossar as fileiras, eles vinham aumentar o exército daquele povo que estava sendo saqueado, roubado, invadido, né? Então, a aliança era algo essencial nos tempos do Velho Testamento. Alguém de aliança era alguém que podia ser contado num tempo de batalha. Então, num tempo difícil, num tempo de ataque, num tempo de dificuldade, os povos que eram aliançados, um podia contar com o outro. Então, duas pessoas, quando havia aliança entre duas pessoas, ou entre povos, então, uns podiam contar com o outro. Sempre nos momentos difíceis, né? Então, a aliança, ela era uma das chaves que era usada para a segurança dos povos. Então, quando era feita uma aliança, a pessoa que estava fazendo a aliança, ela estava oferecendo a sua própria vida em defesa daquele que ela estava fazendo aliança, amém? Então, a sua vida se tornava mais importante do que a vida do seu companheiro se tornava mais importante do que a sua. Então, a aliança era algo que era uma necessidade, porque a necessidade do meu companheiro de aliança, ela era mais importante do que a minha própria necessidade. Então, era uma coisa que deveria ser feita, porque quando viessem os ataques, aquelas pessoas de aliança, elas se posicionavam juntos. Quer dizer, a sua batalha é minha batalha, amém? Então, era um compromisso de lealdade, era um compromisso de fidelidade, não só para as guerras, para os tempos de ataque de guerra, mas também para os tempos de colheita, para os tempos de festas. É lógico que ia
aqueles da aliança, os inimigos não iam. Ia só aqueles da aliança. Então, era tempo de festejar, tempo de colheita, tempo de alegria, tempo de dançar. Era tempo onde os aliançados também se reuniam, não só para as batalhas, né? A base da aliança, ela é a lealdade. Não só a lealdade, né? Mas eu anotei aqui a lealdade, a fidelidade, o compromisso e a honra. A lealdade, ela tem como ponto de partida a fidelidade. E a fidelidade é onde a lealdade é colocada à prova. Então, na nossa caminhada com quem nós fazemos aliança, seja com o nosso cônjuge, seja com os nossos pastores, seja com o nosso ministério. Então, é lógico que nós vamos passar por momentos, vamos passar por crises, vamos passar por algumas provas na vida que vai provar a nossa lealdade, vai provar a nossa fidelidade. Quero ver se esse povo tem lealdade mesmo, quero ver se esse povo é fiel a essa liderança, a esse Deus, a esse cônjuge, né? Porque a gente chama isso daqui de aliança, né? Os casados aí usam na mão esquerda e os noivos estão usando aí na mão direita, né? Nós chamamos de aliança. Na verdade, isso daqui é um anel que representa a aliança que eu fiz com o Zé Mário, que representa o pacto feito entre eu e o meu esposo. Então, quando eu recebi essa aliança, eu recebo essa aliança em nome do meu amor, da tua fidelidade, né? Até que a morte nos separe, não é? Então, esse anel, ele representa a nossa aliança. E é lógico que nesse tempo que nós vamos vivendo junto, muitas provas a gente vai passar. E ser leal é eu cumprir o meu papel. Então, eu não me importo, eu não posso me importar se o Zé Mário está cumprindo o papel dele, ou se a igreja está cumprindo o seu papel. Eu tenho algumas discípulas que é uma briga, né? Ah, porque eu fui orar, mas ninguém foi, irmã. Você tem uma aliança com essa célula. Né? Você foi orar? Amém. Né? Não é porque ela não foi que eu não vou. Eu vou no tabernáculo, se elas não vão, eu vou, eu tenho uma aliança. Eu não dependo de alguém para mim honrar a minha aliança ou não. Eu não posso depender do Zé Mário cumprir a parte dele para mim honrar ele na minha aliança. A aliança, ela é independente. Então, eu tenho que ser leal, eu tenho que ser fiel à minha aliança, mesmo quando o outro lado não está sendo fiel. E outra coisa que é também, né, que nós devemos aprender é que a aliança, nós devemos honrar ela mesmo quando a gente não entende. O pastor Jefferson não está aqui hoje, mas talvez depois ele vai ficar sabendo. Quando ele entrou para a política, eu já falei, isso está para ele, viu? Não é segredo, né? Que eu tinha uma mente muito fechada com relação à política. Eu falava assim, política é muita sujeira, é muita corrupção, eu não concordo, eu gostaria que o pastor Jefferson nunca se metesse com isso, porque é lugar de mentira, de corrupção, e eu não gostaria que ele se metesse. Só que pelo fato da gente ter uma aliança, quando ele se determinou, falou, vou me candidatar, irmãos, para mim acabou. Porque a aliança que eu tenho com a minha liderança, com o pastor Jefferson, com a pastora Janete, ela não me dá o direito de não cumprir o meu papel, ou de querer entender, chegar num nível que eu tenho que entender para mim estar em aliança. Eu não tenho que entender muita coisa. Assim como o Zé Mário é meu marido, é autoridade sobre a minha vida, eu tenho uma aliança com ele, nem tudo eu vou entender. Assim são os irmãos da igreja. Eu tenho uma liderança com a igreja, com os irmãos de toda a terra, mesmo que eu não compreenda eles. Por que a gente canta? Eu quero te compreender, meu irmão. Porque nem sempre nós compreendemos com tanta facilidade assim. Mas essa é a minha posição na aliança. Né? Então, se eu entendi porque que o Jefferson queria ser vereador, se eu não entendi, é problema meu. Mas a minha aliança, a minha fidelidade, a minha honra, ela tem que falar mais alto no meu coração. Amém? Não pode ter limites, irmãos, de confiança. Não pode haver desconfiança no meu coração. Será que ele não está entrando nessa política por causa desse? É uma desconfiança, não é? Então, não pode haver desconfiança. Se ele está falando qual é o seu projeto, se eu tenho uma aliança com ele no meu coração, eu vou confiar. E se ele falhar, porque ele é uma pessoa falha? Ou qualquer pessoa que você tem aliança aí, é falha ou não? Pode falhar? Lógico. Aí você vai quebrar porque ele falhou? Não. Amém? Então, isso daí é coisa dele. Agora, a aliança, ela exige pagar o preço. Quem é casado sabe
que você tem que morrer. A independência ou morte acabou, amém? Você tem que viver para o outro, né? Acabou esse tempo. Então, a aliança você tem que aprender a pagar preço. Você tem que aprender a renunciar. E muitas vezes na igreja é dessa forma. Quantas pessoas se convertem, elas querem as coisas do jeito delas. Elas querem as coisas na hora delas, da forma delas. Então, é porque ela não entendeu ainda o sentido de aliança. Agora nós temos que caminhar para cá, vamos todos para a direita. Então, o que eu tenho que fazer? Como parte dessa aliança, caminhar junto com o rebanho para a direita, do jeito que está sendo determinado. Mesmo que para isso eu tenha que morrer, mesmo que para isso tenha que morrer a minha vontade, o meu eu, a minha forma de pensar, o jeito que eu sou acostumada a agir, tem que morrer. Então, o reino de Deus, a aliança, ela exige renúncia. E não é honrar somente quando está tudo bem. Então, se eu tenho uma aliança, eu não vou honrar porque me abraçou, porque me deu uma mensagem legal, porque me fez uma promessa boa, ou porque eu recebi uma proposta boa. Não, eu vou honrar porque eu tenho uma aliança. Então, eu honro o Zé Mário, não porque está tudo bem, mas porque eu tenho uma aliança com ele. Eu vou honrar minha liderança, não porque ela é perfeita e que muitas vezes tem alguns desajustes, mas eu vou continuar honrando a minha aliança, e vou continuar me submetendo, e vou continuar andando de acordo com aquela direção que eles estão me dando. Não é muitas vezes, todas as vezes que o Zé Mário fala, vamos fazer isso, que eu estou, nossa, legal, joia, toca aqui. Não é assim. E nem o pastor Jefferson, às vezes ele toma decisões que nós vamos submeter por uma forma de honra, porque a gente reconhece a autoridade que está sobre a vida dele, que Deus o colocou, Deus o constituiu, e aí então nós, como a igreja aliançada, como povo de Deus, nós nos submetemos. E eu tenho visto uma coisa, mesmo que ele não esteja 100% certo, Deus vai honrar ele, e Deus nos honra, porque nós nos submetemos, amém? Porque nós somos um nessa aliança, né? Então, ser leal, ser fiel, é quando o princípio fala no nosso coração. Não é quando as coisas têm apenas uma aparência. Não é apenas um anel bonito de um ouro muito alto. Mas é algo que está no meu coração. É uma decisão que vai sair do meu coração. Por quê? Porque não existe aliança sem lealdade. Como que você vai ter aliança com alguém se não tem fidelidade, não tem lealdade, não tem honra, não tem compromisso? Eu tenho compromisso com essa igreja. Eu falo para um monte de gente, chamou para pregar de domingo, ó. De domingo à noite eu não posso, eu tenho que falar com o pastor Jefferson, mas ele não gosta muito que sai. Por quê? Porque é um princípio de honra, não é verdade? Então não é que ele não deixa ir, não é que é proibido ir, não é nada disso. É um princípio de respeito, é um compromisso que eu tenho com a comunidade. Se é dia, horários que eu posso ir, vai, irmã, vai, seja bênção lá, incendeia, é bênção, vai com Deus, te abençoo. Mas tem coisa que nem eu vou pedir, amém? Esses tempos eu estava conversando com os irmãos aí, eu falei, irmãos, a liberdade que o pastor Jefferson te dá é como a graça, que o irmão ministrou, né? Falou da graça. Não te dá direito de fazer o que você quer. Não é porque, mas o pastor Jefferson não fala isso. Ele não fala isso, mas eu sei até onde eu posso ir na minha aliança. Eu sei até onde eu posso ir com o Zé Mário. Eu sei que dali para frente eu estou faltando com respeito. Eu sei que dali para frente eu estou desonrando. Eu sei, mas o pastor Jefferson nunca fala isso, irmão. Você tem que ter um pouquinho de discernimento. Ele vai ter que falar tudo para você. O que você deve, o que você não deve. Né? E arruma um montoado de gente agindo tudo igual, fazendo a mesma coisa. E acaba dando mau testemunho e acaba desonrando. Às vezes por coisa que nem era para ter esse desonra. Nem era para ter, né, essa falta de compromisso, de lealdade. Então não tem como existir aliança se não tiver diálogo. Se não tiver esse compromisso, não tem como ter. É um anel que está no dedo, um anel que não serve para nada. Então, se esses princípios ele é quebrado no meu coração, a aliança perde todo o sentido, ela perde todo o valor. Se eu não viver isso no meu coração, se eu não tiver essa atitude no meu coração, de lealdade, de compromisso, de fidelidade, de responsabilidade, não adianta, essa aliança, esse anel vai perder o sentido, é só um anel, não serve para mais nada, amém? Amém, gente? Ter aliança com Deus, a gente deve ter aliança com Deus, com a liderança da igreja, com as pessoas,
entre marido e mulher, né? Existem as alianças, existe aliança também com o inimigo, com entidades, com ídolos, né? Essas não deve ter, amém? Mas isso não é só um ritual. O dia que eu fui lá para o dia do meu casamento, toda linda, né, Ana Lúcia? De branquinho, me casei, coloquei a minha aliança. Então, isso não foi só um ritual. O ritual durou aqueles momentos ali, né? Mas aí depois veio o meu compromisso. Aí depois veio a vida a dois, né? Os perrengues da vida. Então, aquilo que foi tão bonito, tudo enfeitado, a igreja, a aliança, o vestido lindo, o penteado, o perfume, tudo que inclui um belo casamento, durou ali poucos minutos. Agora, aquilo que estava no meu coração, o meu amor, a minha consideração, isso daí é uma coisa que não é um ritual apenas, é uma vida de compromisso. Assim como qualquer aliança que a gente faz. Lá em Efésios 5:1, não precisa abrir não, diz, sejam imitadores de Deus como filhos amados. Então Deus, Ele é um Deus de aliança. E como filhos, nós devemos ser pessoas de alianças. Que nós devemos nos tornar imitadores de Deus. E não imitadores do que a nossa família fez, do que os nossos antepassados fez, do que o mundo nos ensina. Mas daquilo que Deus fala. Deus, Ele tem princípios, Deus promete, Deus cumpre. Vai demorar, mas Ele vai cumprir. É demorado para você, porque é no tempo dEle, amém? Deus nunca vai se atrasar. Então, nós devemos falar como Deus. Nós devemos prometer e cumprir. A nossa palavra tem que ter peso, tem que ter responsabilidade. Nós temos que nos tornar parecido com Ele, pensando como Ele, agindo como Ele. Se você promete, você cumpre. É uma vergonha isso entre a igreja, é uma vergonha. Eu tenho vergonha, irmãos. Pessoa pede para mim, para fazer uma faxina e não quer crente. Porque crente dá a palavra e não cumpre. Crente diz, não é todo mundo não, tá? Mas é um número muito alto, ao ponto das pessoas falar, crente não, por favor. Meu Deus, isso é terrível, isso é horrível. Porque a pessoa não está imitando Deus de jeito nenhum. Ela está andando na carne, vivendo na carne, fazendo do jeito dela. Você vê pessoas que vai comprar um imóvel, vai comprar um veículo, vai comprar um bem, qualquer coisa. Ela leva comprovante de residência, leva comprovante de renda, leva SIC, RG, passaporte, leva telefone, e-mail, leva número de telefone de amigo, leva nome de amigo, leva tudo, aqueles pacotes de coisa que a empresa pede para poder te vender. E quantas pessoas que assinam aqueles contratos e depois paga 2 parcelas e acabou. Gente, onde está a responsabilidade? Onde está a nossa responsabilidade? Nós que somos a igreja, que deveria fazer diferença, que tem que ter caráter, que tem que ter vergonha na cara. Quantas vezes a igreja tem falhado, dando todos os documentos numa loja, e depois ela não aparece lá para pagar, ela deixa a dívida lá 5 meses, 6 meses, 1 ano, às vezes passa a contar em outra loja, fica torcendo para os anos passar, para aquela dívida caducar. Eu já vi crente falar isso, viu, Renato? Mas daqui 5 anos caduca, vai tomar vergonha na cara, vai pagar sua dívida, que é isso? É tempo da gente se levantar, irmãos, e honrar Deus. Nós estamos vendo aí, crente não está fazendo diferença nenhuma, crente do mundo. É assim, você conta nos dedos quantas pessoas que está fazendo a diferença. Fala, misericórdia. Diz que meu pai falava que nos tempos dele, os mais velhos aí devem saber, né? Não é do meu tempo não, viu, Ivaldo? Que eles davam um fio de bigode quando eles iam fazer uma compra. Então, eles iam negociar terra, iam negociar gado, ia fazer compra, eles não tinham dinheiro na hora, eles davam o fio de bigode. O que vale um fio de bigode? Vale nada, mas era a palavra do camarada que valia. Se ele falava, dia 10 eu te trago o dinheiro dos boi, dia 10 ele estava lá com o dinheiro dos boi, irmãos. Agora tem gente que liga para mim, manda mensagem para mim no WhatsApp, e aí pastora, você vai vir mesmo? Ué, mas eu não falei que eu vou? Uai, como assim? Não, é que eu já levei bolo, irmã. Pelo amor de Deus. Mas tem gente levando bolo de pastor aí.
pastor que fala que vai e depois não vai, gente. Fala, não, irmã, que isso, eu te dei minha palavra só se eu morrer. Ou se eu internar e alguém te liga te avisando. Né? Mas caso contrário, você pode contar que eu estou aí no dia e no horário que eu combinei com você. Então, irmãos, é muito séria a questão da aliança. É muito sério quando nós damos a nossa palavra. A gente tem que pensar muito, porque um preço vai ser pago. A gente tem que pensar muito na renúncia. A gente tem que pensar muito que acabou. Agora você não manda mais. Amém? Agora é o outro. Tem que haver concordância entre você e o outro. Não é eu que mando. Somos nós. É junto que a gente vai resolver as coisas. Agora. A Bíblia relata uma aliança que eu acho que todo mundo conhece, né? Que é a aliança entre Davi e Jonatas. Eles fizeram ali toda uma cerimônia, que eu acho lindo aquilo ali, mas que tem um significado muito grande. Não tem só uma beleza como casamento, mas teve um resultado, teve um significado muito forte. A Bíblia fala que eles trocaram ali, tá lá em Samuel, que eles trocaram a capa, o cinto e as armas. E cada um desses objetos, eles têm um valor, eles têm uma importância. Então, Davi faz aliança com Jonatas, e quando eles trocam a capa, Davi está dizendo, olha, agora você recebe a minha capinha de pastor, a minha capa surrada, suja, amassada, manchada, né? E Jonatas dá a capa dele, que era a capa de príncipe. Os dois ali, eles estavam se identificando. Né? Embora um fosse filho de rei, um príncipe, e outro fosse pastor, eles estavam fazendo uma aliança, e um estava se identificando com o outro. E quando eles trocam o cinto, era como se era o símbolo da força, era o símbolo do poder, era o símbolo da força que eles tinham contra os inimigos. Então Davi estava dizendo para Jonatas, ó, eu estou com você, quando você estiver fraco, eu estarei contigo. Então, um estava dizendo para o outro, Jonatas disse para Davi, Davi disse para Jonatas, ó, quando você estiver fraco, eu estarei lá por você. E quando eles trocam as armas, Davi dá a sua funda, o seu estilingue, e Jonatas dá a sua espada principesca, né, sua espada de príncipe. E ali ele fala, ó, os seus inimigos, eles são os meus inimigos agora. Né? Os seus inimigos são meus, e os meus inimigos, eles se tornam seus inimigos agora. E Jesus, ele fez algo muito parecido, quando ele fez aliança. Nós não cantamos aí? A aliança do Senhor. Não é, gente? Eu tenho com você, Jesus, é a aliança. Me ajuda aí, gente. Entre você e Deus, Jesus é a aliança entre você e eu. Amém? Então, Jesus, ele fez, né, muito parecido com o que Jonatas e Davi fez, porque Jesus, ele vestiu-se da nossa humanidade. Jesus, ele se fez pecado por mim e por você. Jesus, que ele é o Filho de Deus, né? Ele tomou forma humana, ele se fez pecado por mim e por você. Então, essa aliança foi cara por Jesus. Essa aliança, ela exigiu uma grande renúncia por parte de Cristo, né? Jesus também, ele nos deu a sua identidade. A Bíblia fala que nós éramos criaturas de Deus, fomos criados à imagem e semelhança. Mas lá em João 1,12 diz, mas a todos quanto o receberam, Deus deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Então Jesus, ele nos dá a paternidade, ele nos dá também o poder de nos tornarmos filhos. Ele diz, ó, a minha aliança com você, eu me visto da tua humanidade, eu me visto da tua fraqueza, eu me faço pecado, e para te dar a identidade de filho. E ele também, ele nos dá, ele é a nossa força. Então agora, ele disse, eu estarei com você todos os dias, eu estarei por você. Agora, os seus inimigos são meus. Sabe aquela brincadeira que a gente faz assim? Está até fazendo mais agora? Jesus fala assim, agora os seus inimigos são meus. Toca aqui. Deixa comigo, tá? Deixa comigo que eu te defendo. Amém? Essa foi a aliança que Jesus fez. É lógico que nós também ganhamos um inimigo, né?
É lógico, nos tornamos filhos de Deus, né? E temos um defensor, temos um advogado, temos as armas que Ele nos dá, temos respaldo dEle, temos a força dEle, temos a ajuda, temos a instrução, mas também ganhamos um inimigo, que já está vencido, amém? Então, irmãos, ainda que eu e você não cumpra com a nossa parte na aliança, Deus, Ele vai sempre cumprir a parte dEle nas alianças. Agora, existe muitas consequências para a quebra de aliança. Como eu orei no começo, eu não quero colocar fardo nos ombros de ninguém, não vim aqui ministrar uma palavra para dizer você divorciou, se separou, você vai para o inferno, porque também não creio assim, amém? Eu acredito que Deus, Ele dá a chance para você, não estou aqui como juiz para julgar ninguém, mas estou aqui para te dizer, se você quebrar uma aliança, você vai sofrer todas as consequências pela quebra dela. A Juliana, minha filha, ela é divorciada, ela fala, se ela pudesse voltar, ela não divorciaria mais, de tanta complicação que trouxe para a vida dela, de tanta consequência, de tanta dívida, tantas coisas ruins que aconteceu na vida dela. Então, uma quebra de aliança, ela vai trazer sérias consequências. E tem gente sofrendo consequências por quebras de aliança. Eu até falei com a pastora Janete essa semana. Às vezes você conversa com as pessoas e a pessoa não tem nem noção, ela nem imagina. Você fala, mas você fez isso, isso, isso. Ah, mas isso daí não tem nada a ver. Não é, Jonatas? O que tem? Isso daí faz tempo já. Oi? Amém? Vale, continua lá em Josué 9, a gente não vai abrir, para a gente ser rápido, mas o capítulo 9 e o 10, vai falar de Josué e os gibeonitas, também é uma passagem bastante conhecida. Quando o povo de Israel, eles vão entrando na terra prometida, vão ganhando as batalhas, as guerras, vai devastando tudo, então os gibeonitas olham aquilo e eles falam, nossa, agora eles vão acabar com a gente também. Então eles usam de astúcia com Josué, eles usam de mentira. Então, eles pegam lá alguns homens dos gibeonitas e partem para uma aliança com Josué. E ali naquela aliança, eles falam, olha, nós viemos de terras distantes, nós somos um povo de longe, olha os nossos calçados, eles eram novos quando a gente saiu de lá, as nossas roupas estão todas gastas, todas velhas, esfarrapadas, porque a viagem foi longa. O nosso pão, nós tiramos quentinho das assadeiras, e eles já estão embolorados. E olha, os nossos odres, eles já estão velhos. Quando a gente saiu de lá, eles estavam novos. Então, eles usam de astúcia, eles mentem, eles enganam Josué. E aí, Josué não consulta Deus. E Josué faz uma aliança com os gibeonitas. E passa 3 dias, ele descobre que aquele povo morava ali pertinho. E que fazia parte de um povo que eles deveriam exterminar da terra, conquistar aquela terra dos gibeonitas também. Só que aí Josué já tinha feito uma aliança, e com certeza Josué sabia o peso de uma aliança, e aí Josué não pode fazer nada contra eles mais. Aí o que acontece? Os 5 reis dos amorreus, eles ficam sabendo que os gibeonitas fez aliança com o povo de Israel, e aí eles falam, agora a gente vai ter que ir contra os gibeonitas, porque eles se juntaram com o povo de Israel, e daqui a pouco eles vão vir contra a gente. Então, antes que eles venham, vamos contra esse povo e vamos destruir. Então, eles se ajuntam ali, os 5 reis, né, dos amorreus, e eles vão contra os gibeonitas. E os gibeonitas ficam sabendo, o que eles fazem? Eles chamam a ajuda de Josué. Josué, socorro, nós temos uma aliança, lembra, Josué? Lembra? É lógico que eles foram enganados, mas realmente houve uma aliança ali. E aí o que acontece? Josué pega os seus guerreiros, pega os seus valentes e parte junto com os gibeonitas. E ali a gente vê, né, em Josué, no capítulo 10, fala assim, ó, capítulo 10, versículo 11, fala, o Senhor lançou do céu grandes pedras sobre eles, e morreu mais pelas pedras do que pela espada. Então foi assim, ó, Deus interferiu naquela situação, e mandou uma chuva de granizo, e as pedras foram tantas, que aquele povo dos amorreus, eles foram mortos, mais pelas pedras, quer dizer, mais pela interferência de Deus, do que pela espada, do que pelas armas dos homens. E aqui a gente vê Deus honrando Josué,
porque Josué, ele estava ali por causa de uma aliança, e Deus estava ali por causa de uma aliança. Então Deus disse, eu não posso deixar Josué, né? Eu vou ser com ele. E Deus vai com Josué para aquela peleja, e Josué, ele é honrado, né, por Deus, através dessa fidelidade, através dessa obediência, né, de viver essa aliança. Irmãos, talvez você esteja em uma aliança hoje, que você não consultou o Senhor, e por isso talvez você está sofrendo as consequências. Quantas pessoas que não consultam Deus e vai fazendo aliança, às vezes aliança de negócio, aliança entre um homem e uma mulher, e aí depois vai sofrer todas as consequências, porque não consultou o Senhor. Mas nós precisamos crer, amém? Se você for fiel na sua aliança, se você honrar esse parceiro de aliança, irmãos, eu creio que por causa da aliança e por causa da importância que Deus dá, Ele vai interferir na tua vida com milagres. Ele vai fazer o impossível, Ele pode exterminar os seus inimigos, Ele pode virar a página da tua vida, Ele pode trazer transformação, Ele pode trazer mudança, se haver no teu coração uma fidelidade, se haver no teu coração o princípio de honra, Deus vai ser com você, você vai ver o milagre acontecer, em nome de Jesus, amém? Um dos maiores milagres que narra na Bíblia, para mim, é Josué 10:13, quando Josué vai, né, contra os 5 reis, e ele ora, e o sol, a Bíblia diz que o sol parou. Alguém já viu o sol parar, alguém orar? Nunca. Foi a única ocasião na Bíblia que alguém ora e o sol parou. Josué orou e o sol parou. Foi um sinal miraculoso, né, um sinal sobrenatural ali. Aí tá bom, Josué faz essa aliança com os gibeonitas. Passa 400 anos, fala 400 anos. E você pensa que passou um tempinho, já está tudo bem. Deus já resolveu pelo tempo. Não resolveu, irmãos. Alianças exigem conserto, amém? Exige conserto. Então, quando passa 400 anos, Saul, ele quebra a aliança com os gibeonitas. Ele vai contra os gibeonitas, e ele mata aquele povo, e quebra a aliança que Josué tinha feito com o povo. Talvez ele pode ter até pensado, né? Olha, 100 anos, 200, 300, 400 anos de aliança. Meu Deus, é muita coisa. Deus deve estar nem lembrando mais. Os gibeonitas nem lembram mais disso. Não, vamos atacar eles, vamos destruir esse povo aí, né? Essa aliança é muito antiga. Acho que ela não tem mais valor, não. Né? Pode ir, vamos lá, né? Mas Deus não esquece. Fala, Deus não se esquece da aliança comigo e com você. Deus, Ele vai cumprir. Amém? Ele fez promessas e Ele fez alianças. E Ele vai cumprir. Deus não se esquece. E lá em 1 Samuel 21, versículo 1, diz que houve uma fome em Israel de 3 anos, por consequência de Saul ter quebrado uma aliança e matado os gibeonitas. E a gente sabe que Davi, ele era um homem de Deus, um homem que buscava Deus, um homem que orava. Então ele vai falar com Deus, ele se humilha diante de Deus, e ele pergunta, Senhor, por que Israel está passando por 3 anos de fome? Por que esse juízo sobre Israel? E aí Deus fala para ele, é por causa de Saul, porque Saul e a sua casa sanguinária derramou o sangue dos gibeonitas. E aí Davi fala, e agora, Senhor? O que eu tenho que fazer? Fala, e agora? O que eu tenho que fazer? Se eu quebrei uma aliança? Vai, gente. Então, Davi, ele vai lá e faz conserto. Diga, conserto. Davi vai fazer conserto com os gibeonitas. E aí ele chega lá e fala com os gibeonitas, e aí? O que eu tenho que fazer? Deus já falou para mim, Deus já me mostrou a causa do meu problema. É uma vitória tão grande quando Deus nos mostra onde está a causa, a raiz, a porta, o portal, a legalidade. Aí o negócio desata, né? Você vê o milagre acontecer. Aí ele falou, não, eu quero 7 homens da linhagem de Saul. Eu quero 7 descendentes de Saul. E aí
Davi volta para Israel para buscar os 7 descendentes para fazer concerto com os gibeonitas. Só, irmãos, que a coisa fantástica que acontece, que Davi poupa Mefibosete. Por quê? Porque Davi tinha uma aliança com Jonatas. Então, a vida de Mefibosete é poupada por causa de uma aliança que foi feita lá atrás. Jonatas já nem vivia mais, mas a vida do seu descendente é poupada por causa de uma aliança. Amém? E aí, quando há concerto, quando Davi vai, entrega aqueles 7 homens, eles morrem enforcados ali no monte, e a fome cessa em Israel, né? Tem muita gente sofrendo, irmãos, não só porque quebrou alianças também, porque tem pessoa que, como eu falei no começo, pessoa que vem na igreja, sai da igreja, entra em célula, sai da célula, não dá satisfação, faz aliança, quebra aliança, alianças entre homem e mulher, mantém relação com um, com o outro, sai de um relacionamento, entra no outro, não fecha um ciclo na vida, vai levando tudo embolado. Aí quando cai na realidade, a vida está toda embolada, tem que começar, e é um processo. Às vezes a pessoa fala, agora em um mês eu estou livre. Não, meu irmão, é um processo que às vezes vai durar ano, para você sair de todo o embaraço que você entrou. Como eu falei, Deus, Ele considera aliança, se você, nessa noite, você sabe que você quebrou aliança com alguém, você desonrou, você não foi fiel, é noite de você se arrepender. Lógico que, como eu falei, Deus não vai fazer as coisas num culto. Deus vai começar um trabalhar na sua vida, Deus vai começar um conserto. A partir de hoje, a partir do momento que você fala, puxa vida, eu fui infiel. Puxa vida, eu desonrei alguém que eu tinha aliança. Olha, eu quebrei a aliança. E você precisa fazer um conserto, você precisa, talvez, procurar essa pessoa, se arrepender, pedir perdão e fazer um conserto com essa pessoa para você romper. Agora, tem uma aliança, tem gente sofrendo porque fez aliança e não quebrou. E são alianças que devem ser quebradas. Pessoas que às vezes vêm para a igreja, entregam a vida para Jesus, está servindo a Deus, já foi batizada, amém, glória a Deus, isso está tudo muito bem, está tudo muito certo, vai para o encontro, faz seminário, faz tudo isso, que é bênção na sua vida, você vai rompendo, né, dia após dia você vai rompendo, vai aprendendo. Mas tem uns que falam, não, isso daí é como Saul, isso daí já faz 400 anos, as coisas lá atrás não tem mais nada a ver. O que eu tenho a ver com a minha avó? O que eu tenho a ver com os meus pais? Foi eles que pecaram, não foi eu. Irmão, se a tua avó fez um pacto com uma entidade, você pode estar com a tua vida amarrada, presa, embaraçada, por causa de coisas que os seus antepassados fizeram lá atrás. Deus levou a gente lá no bairro do Saci, eu acho que é uns 2, 3 anos atrás, e foi mostrando coisas que aconteceu, sangue que foi derramado, pacto que foi feito, ofertas que foi feito, falou, e Deus falou, você vai quebrando tudo, foi, Jonatas? Não sei quem que estava lá, mas tinha uma equipe lá, vai quebrando, vai cancelando, desfaz aliança, quebra aliança, pede perdão, unge com óleo, derrama azeite, derrama suco de uva, pede a limpeza com a palavra, com a água, e a gente foi e fez, e na minha vida isso é contínuo. Porque eu falei, a gente está descobrindo coisa agora. Pecado da minha família, da minha avó, dos meus antepassados, alianças que foi feita com entidades, com demônios, com ídolos, promessas que foi feita, que foi paga, ofertas que foi entregue. Então, irmãos, essa é a noite de você começar a olhar para a sua vida em arrependimento, amém? E você falar, puxa vida, não joga a culpa no teu parceiro, não joga a culpa no teu irmão, não joga a culpa na igreja, nem no teu líder, não joga a culpa nas pessoas, assume a sua parte na aliança, faça igual Neemias fez, igual Daniel fez, ele disse, Senhor, nós pecamos, Daniel não tinha pecado não, Neemias também não tinha pecado não, mas quando eles viram a situação do povo de Israel, a escravidão, eles falaram, Senhor, nós pecamos. Então é você e o teu parceiro de aliança, e se ele não tem olhos espirituais para ver, você está aqui, você tem, e é o tempo de você falar, Senhor, nós pecamos, eu e o meu parceiro de aliança, eu quebrei uma aliança, eu fui infiel, Senhor, eu desonrei, eu fui uma vergonha, eu dei a minha palavra e eu não cumpri, Senhor,
Então, eu espero, meu irmão, minha irmã, que nós como igreja possamos começar hoje um processo de renúncia, um processo de honra, um processo de fidelidade, amém? Que nós possamos agir como uma igreja, que fala, eu tenho uma aliança com um Deus de aliança, com um Deus poderoso, e eu quero me tornar parecido com Ele, eu quero fazer o que Ele faz, eu quero dar a palavra e quero cumprir, eu quero honrar, eu não quero esquecer as promessas, amém? Eu quero orar com você, amém? Quero que você se coloque em pé, para a gente orar junto. É lógico que a gente não vai chamar ninguém, a gente não vai orar por ninguém. Se você acha que você precisa falar sobre a aliança quebrada, que tem que haver conserto, ou se você precisa quebrar alianças também, você procura o seu líder, procura algum pastor, explica a sua situação, pede ajuda, amém? Não é feio, não é errado, não é vergonhoso, não é humilhante você ir e falar, eu desonrei, olha, eu menti, olha, eu enganei. Não é vergonhoso, irmãos. Não é vergonhoso, vai trazer cura para a sua vida, vai trazer libertação e vai desfazer os laços do inimigo contra a sua vida. Talvez uma coisa que você nem considera, que você acha que é uma bobeira, é isso que está prendendo a sua vida aí. É aí que o diabo achou uma brecha, achou uma legalidade na sua vida. Amém?